Hoje nós vamos falar de uma empresa que organiza e cuida de estoque de centenas de empresas. Sabemos que isso para o varejo é um dos bens mais preciosos e são mais de 50 mil inventários já realizados, ou seja, muita experiência para falar de um tema tão importante. Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto não tão explorado, mas muito importante para todas as empresas do varejo. Vamos falar de controle de estoque. E com uma empresa que atua há mais de 16 anos no segmento, com o André Viana representando ela aqui. Ela ajuda a controlar e otimizar essa importante questão da sua empresa. Quero agradecer, André, por ter aceitado o convite. E a primeira pergunta é que eu vi um destaque no seu site que ele fala justamente o seguinte: somos uma empresa de contagem de estoque. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, o que a sua empresa faz e quais as vantagens, tanto para o pequeno quanto para o grande varejista, de contratar uma empresa como a sua. Legal. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar aqui, como você está falando, de um tema que não é muito comum, né, mas para quem não me conhece, eu sou o André Viana, sou sócio fundador da Terceirize, estamos 16 anos nesse segmento aí. Falar que nem a gente fala no YouTube, a gente está desde quando era tudo mato, né? Que a gente chega aqui em Manaus, nós que trouxemos... Desmatando. Nós que trouxemos essa ferramenta para cá, e daqui a gente está indo para São Paulo, estamos fazendo o caminho inverso. Em relação à questão do que nós fazemos exatamente a contagem de estoque, que é uma ferramenta que vai medir o que você tem no físico e vai fazer o comparativo com o que você tem no sistema. E a Terceirize veio justamente para preencher essa lacuna, né, que não tinha esse material que os empresários buscavam, não tinha essa ferramenta, e ela veio justamente para isso. Então o que a Terceirize faz? Ela faz o levantamento do teu estoque sem você precisar fechar sua loja, sem você precisar perder venda. Isso do pequeno, do médio, do grande varejista. Nós temos hoje clientes que é o super atacado, como nós temos clientes de quiosque que atuam dentro de shopping. Então a Terceirize ela veio justamente para facilitar esse processo, para gerar informações, entregar na mão do empresário, para ele ter mais dinâmica na tomada de decisão. Então é basicamente isso que nós fazemos. E o melhor, aquele negócio de fechado para balanço que você passava antigamente na frente das lojas, sabe, 1, 2, 3 dias, e no final muitas das vezes ainda não dava certo. Hoje não existe mais. A gente trabalha em 6 horas, de 6 a 8 horas, dependendo do tamanho. À noite, quando você não está operando, e de manhã você está com o estoque redondinho, e praticamente a pessoa que chegou lá não sabe que teve inventário, pela praticidade que a gente já tem nesse ramo. Isso é um sonho, né, para muitos empresários. E aí um outro fator que eu vi no seu site que me chamou bastante atenção é justamente isso. Hoje vocês têm mais de 1.700 clientes atendidos, com uma média de 300 mil produtos por cliente, né? Então são números bem altos, expressivos. E eu não tenho dúvidas que para trabalhar, né, com essa quantidade de clientes tem muito, não só expertise da sua empresa, né, da sua pessoa, enfim, dos seus funcionários, mas muita automação por trás. E eu quero que você fale um pouco, né, desses processos na prática. Existe muito sistema envolvido, muita tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente começou há 16 anos, né, com uma plataforma bem pequenininha, e acabou que a gente teve obrigatoriamente que migrar para uma plataforma maior, para equipamentos mais robustos. Hoje nós trabalhamos com equipamentos Wi-Fi, trabalhamos com site, com BI, então nós temos uma série de informações, uma infraestrutura muito grande para comportar tudo isso. Então hoje nós fazemos inventário, por exemplo, em Manaus, em Belém, em Porto Velho, no Nordeste, nós fazemos inventário Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fazendo inventário em todos esses estados. E aqui, né, faz o processamento nas nuvens e joga para cá, e daqui também atualiza as bases em tempo real. Então toda essa parte de tecnologia é tudo próprio, a gente não tem nada terceirizado, então tudo que é relacionado a sistema, a aplicativos, ele é desenvolvido por empresas em São Paulo, mas a tecnologia, a ideia, tudo é da Terceirize. Com isso a gente consegue ter agilidade. E também o que acontece? Tem empresas que têm muita particularidade, então tem empresas que elas controlam um determinado produto, não só por peso, mas ela também transforma. Vou te dar um exemplo: nós temos um cliente aqui em Manaus que é do ramo de móveis. Então um móvel, um guarda-roupa, por exemplo,
ele é dividido mais ou menos em 5 volumes. Então, eles têm a parede que é para um lado, a porta que é para o outro, né, o vidro, lá, o espelho que é para o outro, e o nosso sistema, ele abrange tudo isso. Ou seja, nós fazemos inventário dessas peças todas separadas, e no final ele diz quantas peças estão completas para formar um. Então isso daí foi uma agilidade muito grande, você não precisar juntar tudo. Então essa parte da tecnologia é um fator fundamental e diferencial da Terceirize em relação às outras empresas dentro do Brasil. Que legal, né? Como você falou, uma empresa de Manaus, né? Uma empresa que sai de Manaus e vai atender não só outras regiões daqui do norte, né, do país, do nordeste e até do centro-oeste, como você bem colocou. Fico muito feliz com isso. Eu fiz um recorte de uma matéria do Estadão, que o título é o seguinte: ele fala que gigantes, tanto como o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, a Magalu, ele cita esses 3 exemplos, cresceram bastante, né? Já está no momento praticamente de pós-pandemia, mas cresceram bastante na pandemia, algo em torno de 30%. Enquanto pequenos grupos varejistas, e hoje a gente está dando uma atenção nessa nossa conversa para o varejo, decresceram algo em torno de 22%. E justamente sobre isso, você que atua diretamente, né, com o empresário, e a grande maioria dos teus clientes acredito que são do varejo, eu quero que você fale o que você sentiu em relação a isso, né, a esses dados, a essas estatísticas. Eu quero que você fale um pouco da prática disso pra gente. Tá, então, Alessandro, eu vou te falar das 2 prismas, né, porque nós temos a Terceirize, que é a empresa de serviço. Sim. Que nós, 2 desses 3 que você citou são nossos clientes. Sim. E nós também temos empresas de varejo, nós temos varejo alimentar e franquia. Então eu consigo te falar nos 2 prismas. Em relação ao varejo, por que aumentou, não sei se você lembra, no início da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então tudo parou, o serviço parou, quando nós estávamos fazendo inventário em várias partes do Brasil, tivemos que parar tudo, trazer todo mundo de volta para Manaus. Então foi um caos, foi um negócio que a gente realmente não sabia para que lado seguir, né? E muita gente correu para o supermercado para fazer estocagem e tudo mais. E as grandes redes, elas conseguiram, através do seu cartão próprio, através dos seus crediários próprios, elas conseguiram ainda mais alavancar suas vendas, né? Se você perceber, se for pegar os dados relacionados a lojas de shopping, por exemplo, eu acredito que o dado caiu muito porque o shopping fechou, os cinemas passaram mais de ano para reabrir. Então, na contramão de tudo isso foi o varejo, do supermercado principalmente, né? E a Magalu, pelo que eu entendo, eles têm uma entrega muito grande, uma venda pela internet gigante, então as pessoas não podiam sair de casa. Sim. Eles iam fazer, não deixaram de consumir, e aí foram fazendo a compra dessa forma. No contrário do varejo, do pequeno varejo, né, do varejo, vamos dizer assim, doméstico, de lojas de vizinhança, esse impacto foi muito grande, porque teve uma restrição, não sei se você lembra que aqui em Manaus os mercados abriam às 8 horas da manhã e fechavam às 5 horas da tarde, então limitou muito. Então muita gente acabava que tinha medo de ir nesses mercados menores, e aí acabou que os mercados menores tiveram um decréscimo na venda, né? Tiveram uma queda muito grande, isso eu sei te dizer, porque nós vivemos exatamente isso na prática, né? E em relação à loja de shopping e tudo mais, aconteceu a mesma coisa, o shopping fechou praticamente 3 meses e ninguém vendeu nada, então a gente teve um impacto muito grande, né? Consequentemente de tudo isso, a economia ela sofreu muito, né? Sofreu um impacto gigante que ainda estamos, né, tentando melhorar. E essas grandes redes, como você citou, GPA, Carrefour e Magalu, eles souberam aproveitar muito bem esse momento. Eles foram ágeis para aproveitar o momento da pandemia, né, com a questão dos delivery, com a questão das entregas, da venda pela internet, foi o que conseguiu alavancar eles. E eu acho que é um caminho sem volta, né? Fato. Né? Que hoje em dia, antigamente, a gente que tinha mais restrições de comprar pela internet, você chegou uma hora, você comprar pela internet e não fazia nada. Sim. Então hoje em dia eu acho que é um caminho sem volta, como trabalhar em home também, muita gente foi trabalhar em home e não voltou. Né? Então a gente tem que tentar tirar as melhores lições, mesmo das piores situações, né? E eu acho que é por aí. Perfeito. E a minha próxima pergunta é justamente, quase fazendo um gancho a essa, como você bem colocou, você atua em outros negócios, né? A gente está falando aqui um pouco da Terceirize, né, da sua principal empresa, que atua no serviço, né? Então você também atua no varejo, né, com outras empresas. A minha pergunta é justamente essa: é mais fácil atuar no serviço ou no varejo de produtos, né? Trabalhar com produto ou não? Alessandro, depende do segmento, depende do cenário, de fatores externos. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Costumo falar para os meus sócios, Alessandro, que nossos negócios são todos difíceis, não tem nenhum fácil não.
Porque se você for analisar, as pessoas não gostam de fazer inventário. Quando você fala para os funcionários, olha, você vai fazer inventário, nossa, aquilo ali é muito complexo, porque você tem que passar a noite acordado, muitas das vezes não é o teu negócio principal. Então, por exemplo, você tem lá um vendedor que ele atua numa drogaria, por exemplo, você vai querer que ele passe a noite lá fazendo contagem, não é expertise dele. Então é um negócio difícil para os funcionários, sem falar que você vai deixar eles muito cansados, no outro dia provavelmente eles vão perder vendas. Então é bem complexo daí. O ramo de inventário ele é muito difícil. É tanto que não tem tantas empresas de inventário dentro do Brasil, justamente porque é um ramo muito difícil. Em contrapartida, o varejo, para vocês que estão me ouvindo, sabem que também é muito complexo, muitas variáveis. Então você tem aí, sei lá, 1000 SKU é produtos cadastrados dentro do teu sistema, então tu tem 1000 SKU, tu tem 1000 problemas diferentes. Tu tem que controlar, né, a chegada, a saída, a venda, não pode faltar. Então tem produto de curva A, curva B, curva C, grupos de produtos. Então são duas coisas totalmente diferentes na minha visão. Lógico que você, administrativamente, o que você aprendeu aqui, convivendo com os outros empresários, com as dores deles dentro do varejo e ajudando eles a solucionar, você já chega muito mais qualificado aqui para, quando a gente abrir o varejo, para não ter tantos erros que nem tem aqui. Mas a prática, ela ajudou muito, né? Então, te dizendo assim, o que é mais difícil? Eu acho que cada um tem sua particularidade, eu não tenho o mais difícil. Os dois são bem difíceis mesmo. Perfeito. Não, imagino, né? Visualizo da mesma forma, né? Minha experiência com varejo de produto ela é pequena, tem um negócio, mas é realmente como você fala, né? São várias variáveis, independente do negócio, se é serviço, se é produto, e tudo tem que ser levado em consideração, e na prática a gente sabe que é tudo bem complicado. Vou vir para uma pergunta mais técnica agora, tá? Falando de inventário. Qual a diferença do inventário cíclico para o inventário rotativo? Se é a mesma coisa, as principais características e vantagens para os empresários? Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Bem, o inventário cíclico e o rotativo, vou dar um outro exemplo. As pessoas falam balanço de estoque, inventário de estoque, contagem de estoque. Na verdade, é a mesma coisa, né? Você muda ali a nomenclatura. Então, o balanço cíclico e o rotativo, ele basicamente é a mesma coisa, que é você vai fazer a contagem de um grupo de produtos em um determinado período de tempo, né? O que é legal nisso? Você não precisa parar toda a tua estrutura, né? Vamos dizer que você tem um supermercado, você não precisa parar todo o supermercado para você fazer a contagem. Você tem uma drogaria, você não precisa parar sua drogaria. Você tem uma loja de roupa, você não precisa, né, parar sua boutique, sua loja de roupa para fazer aquele inventário cíclico. Você pode fazer com a loja rodando e tudo mais, e você fazendo esse inventário. Essa é a principal vantagem, é você ter sempre auditoria em determinados grupos de produtos, para que você não consiga, não pare sua operação. E aí, você tem diversas formas de fazer esse inventário. Por exemplo, você tem a curva ABC, né? Vocês que são do varejo devem entender do que a gente está falando. A gente sabe que 20% da nossa venda vem aí de 80% da nossa venda vem aí de 20% do nosso produto. Então a gente tem os produtos de curva A, que são esses produtos mais rendáveis, né? Que vende bastante, que todo dia vende. Então você pode controlar esses produtos, fazendo inventário neles constantemente. Então você conta um pouquinho a cada dia. Sei lá, você tem 500 produtos nessa situação, então você vai contar 100 todo dia, né? Ou 50 todo dia. Em 2 semanas você tem aquele inventário realizado. Então você pode fazer por grupo de produto. Por exemplo, você pode fazer a contagem da sua bebida quente. Então você tem um restaurante e quer fazer o inventário da sua bebida quente para saber se está batendo. Não, eu quero fazer só do PAR. Vocês também, PAR é produto de alto risco. Então geralmente você tem, por exemplo, dentro de drogarias ou dentro de supermercado, bronzeadores, protetor solar, que são aqueles produtos bem mais caros, picanha, uísque, que você tem que estar monitorando, porque são produtos que têm uma possibilidade de furto maior. Então você também pode fazer um inventário cíclico, né, rotativo em cima desses produtos. Então existe uma série de ferramentas, assim, de ferramentas que você pode estar usando para você estar definindo exatamente como você quer atuar. Aí vai depender do teu segmento, vai depender do que realmente você está querendo para você, vai depender da sua equipe, como que você vai trabalhar dessa forma, vai depender do teu sistema.
Mas o grande ganho do inventário rotativo é justamente você não deixar nada sem estar auditado, porque as pessoas que estão lá dentro estão vendo, pô, constantemente o Alessandro aqui está vindo fazer contagem, então as pessoas já ficam atentas que dali não está largado, eles estão sendo auditados constantemente. Então, eu acho que esse é o maior ganho, você gerar essa sensação para os outros, para a empresa, para os outros funcionários, que o estoque realmente é o que importa e que ele está sendo acompanhado o tempo todo. Legal, na última conversa eu falei com o Wesley, que é um contador, e ele fala desse controle, né, na parte, né, de fechamento, o controle constante também, né, e aliado, né, quem trabalha com produtos, a esse controle de estoque constante, né, você começa a blindar de fato a sua empresa, e isso é importantíssimo. A última pergunta, André, apesar de a conversa está muito boa, né, acho que muito instrutiva, né, para quem está querendo informações no segmento, é justamente eu peço para o empresário, né, de cada área deixar alguma dica. E eu penso assim, para o empresário pequeno, de repente ele não tem, né, condições de contratar o teu serviço e ele quer alguma dica, ele está com alguma dificuldade para controlar o estoque dele. Qual caminho ele deve seguir, né, qual tipo de software usar ou não usar, ou algum tipo de consultoria que vocês prestem? Eu queria que você desse alguma dica para esse empresário pequeno que de repente não pode ter esse serviço, mas precisa ao mesmo tempo muito dele. Essa é uma pergunta muito boa, Alessandro. Assim, a gente tem uma frase, que eu não me lembro o nome do autor, se procurar na internet vocês vão ver, que a gente não consegue medir o que não se controla, né? Ou não se controla o que não se mede. Então, se você deixar, né, sem controle, sem auditoria, você vai ter muito problema, as pessoas vão notar isso. E aí a gente costuma falar também em conversa com o empresário que às vezes a gente compra muito bem, a gente tem uma excelente venda, tem uma margem de lucro legal, mas não tem lucro, não tem assim, não tá fechando, você tem uma margem boa, mas no final não fecha, quando de repente alguma torneirinha está aberta, que nós chamamos, né? De repente a gente tem uma expressão também que é, você tem um sócio ali oculto, alguém que está, né, fazendo ali algo que não está dentro da regra do jogo. Então, qual seria a dica para os empresários de pequeno porte? É caro controlar meu estoque. Não é caro. O caro é você perder, as pessoas lhe levarem, é você não entender o que está acontecendo. O caro é um cliente chegar na tua loja atrás de um produto que marca no sistema e não tem. O caro é você trabalhar com delivery, hoje em dia o iFood, enfim, todas as plataformas aí de entrega, o cara pedir lá e você não conseguir entregar por falta de produto, segundo a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, que a gente teve um fórum agora no mais ou menos em junho ou foi julho, mais de 79% dos cancelamentos feitos de entrega é por falta de produto, ou seja, o que está marcando ali no aplicativo do cliente não tem no físico, né? Então acho que a dica mais valiosa que eu posso deixar para esses empresários é: inicie esse processo, faça acontecer, pega a tua quantidade lá de produto, independente da quantidade que você tenha de SKU no seu estoque, comece com um pouquinho, com os mais visados, você sabe qual é, as pessoas que estão querendo fazer algo que não é muito lícito, eles não vão pegar um produto que gira pouco, eles vão pegar os produtos que giram bem, com maior, né, vai ter maior facilidade de vender. Então pega esses produtos, monitora eles, mesmo que você não tenha uma ferramenta, que hoje já tem bastante ferramentas, já tem empresas terceirizadas que nem a gente que consegue fazer esse inventário, mas mesmo que você não consiga nesse momento fazer, por falta de um orçamento no caixa, não tem problema, faz você mesmo, pega uma listagem de determinados produtos, né, e confere, e no outro dia confere de novo, esse produto entrou, e quando você achar uma coisa que não bateu, vai até o final, para você entender realmente o que aconteceu, porque é muito fácil dizer, não, isso aqui já estava assim, isso aí já vem errado há muito tempo. Então são desculpas que a gente escuta regularmente, com frequência, quando a gente vai por aí, que as pessoas falam, quando eu cheguei, isso aqui já estava assim. Então, pessoal, o momento de controlar o estoque, de criar uma cultura, botar na veia a cultura do controle de estoque, é quando a gente é pequeno. Por quê? Porque com certeza você controlando o seu estoque, agora quando você é pequeno, você vai crescer. E você crescendo, você já vai levar a cultura com você. Porque eu costumo falar para os empresários que o difícil do controle de estoque é a cultura. É a cultura da nota chegar, você botar os produtos na prateleira, não dar entrada na nota.
o cliente vir fazer uma devolução, um cancelamento, você, beleza, tá aqui, leva outro produto e fica com o produto do cliente, não faz todo o procedimento. Por exemplo, um produto lá, uma pomada, você lá por pressa pegou, olhou lá, não prestou atenção, vendeu um creme, então você já ferrou ali o estoque de 2 produtos. Então, essa é a parte cara do negócio. A parte cara do negócio é você perder venda, você perder lucratividade, você perder cliente. É o cliente, pô, não vou parar ali porque nunca tem as coisas que eu procuro. E você com controle de estoque é diferente, você sabe exatamente o que você tem que comprar, você sabe exatamente o que está parado no teu estoque. Você consegue fazer de repente um queima, um saldão, alguma coisa com muito mais informação, com produtos mesmo que estão te empatando. Então a dica é essa, começa. A melhor hora para começar agora. Na verdade, sim, a melhor hora para começar é quando você abriu lá atrás, já viu com essa cultura, mas começa agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde, implanta a cultura na tua empresa. Não vai ser fácil, por quê? Porque, como eu estou falando, é cultural, as pessoas já estão com, ali, vícios, né? Já estão com vários vícios, exatamente essa palavra. Mas se você começar agora, logo você consegue colher seus frutos. Se você não começar, não vai ter como medir, já diria lá a frase. André, muito obrigado. Para você que assistiu até aqui, quero agradecer pela sua audiência. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio.